Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos ficar juntos com o componente curricular de História. Nós vamos falar sobre direito para todos. Todos inclui você e inclui a mim também. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre os nossos direitos. Direitos para todos. Quem tem direitos? Leia junto comigo. Nós vamos começar falando sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi criado em 1996. Após 6 anos tramitando no Congresso, ele foi aprovado em setembro de 2003 e sancionado pelo presidente Lula no mês seguinte, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Contudo, nem sempre os idosos têm seus direitos respeitados. Essa lei visa assegurar aos maiores de 60 anos os direitos fundamentais a uma vida digna, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Dentre os direitos específicos dos idosos estão gratuidade e reserva de assentos nos transportes públicos, desconto de 50% em atividades de cultura, esporte e lazer, proteção contra negligência, discriminação e maus tratos. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre o Estatuto do Idoso, nós vamos conhecer aqui uma cartilha ilustrada do Estatuto do Idoso, na Lei Federal número 10.741, que foi uma iniciativa voluntária criada por Marcelo Fernando Caldin, ilustrada por Roberto Totti. Então, nós vamos estar vendo aqui de maneira lúdica, criativa, com a iniciativa de um cidadão em demonstrar para nós os direitos que foram colocados ali no Estatuto do Idoso. Então, começamos aqui. Esta publicação é um projeto sem fins lucrativos e não pode ser vendido nem comercializado esta cartilha. Ela serve como base para pesquisa, conhecimento, mas não deve ser vendida. Vamos lá. Você conhece o Estatuto do Idoso? No dia 1º de outubro de 2003, foi sancionada a Lei Federal de número 10.741, o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O Estatuto do Idoso possui 118 artigos que abrangem os direitos fundamentais das pessoas idosas. Você sabe quantas pessoas idosas existem no Brasil? De acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE, entre os anos de 2009 e 2011, o Brasil tem 191 milhões e 792 mil habitantes. E desse total da população, são 21 milhões e 726 mil de pessoas com 60 anos ou mais. Do total da população idosa do país, 9 milhões e 618 mil são homens e 12 milhões e 108 mil são mulheres. Nós temos aí um gráfico para nós podermos observar a população. 10,18% são idosos e 89,2% não idosos. Da população brasileira, 89,2% tem menos de 60 anos e o restante ali são as pessoas com mais de 60 anos, com 60 ou mais. Da população de idosos brasileiros, agora representado para nós também em gráficos, 42,27% são homens e 55,73% são mulheres. As mulheres aí em maior quantidade representada neste gráfico. Você sabe como se defender em caso de violência? Sabe? Como defender também se você vir algum idoso sendo maltratado? Então, nós vamos conhecer isso agora. Em caso de qualquer tipo de violência, você pode se defender fazendo uma denúncia através do serviço Disque 100.
Então, tanto a pessoa idosa pode estar ligando, quanto você, como cidadão, se observar algum tipo de negligência ou violência contra um idoso. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Mas lembre-se, este número é um número sério para informações sérias, corretas, fatos reais. Faça sua ligação de qualquer lugar do Brasil, através de telefone público, fixo ou celular, que a sua denúncia será encaminhada para o órgão competente da sua cidade. O artigo 4 do Estatuto do Idoso diz o seguinte: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Isso mesmo, se alguém maltratar, discriminar, negligenciar ou violentar um idoso, ele deverá ser punido na forma da nossa lei. O Estatuto do Idoso garante a proteção das pessoas idosas contra todos os tipos de violência. O envelhecimento, agora nós estamos falando do artigo 8, diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. Todos nós temos esse direito de envelhecer, nos termos desta lei e da legislação vigente. O que significa isso, professora? Que ela garante o direito de envelhecer de todas as pessoas. Quer envelhecer? Você pode envelhecer, ok? Ah, mas eu quero ficar jovem para sempre, professora. Não é assim a vida, né? Nós vamos chegar neste momento e aí entra um papel fundamental do cidadão. Um momento em que nós vamos estar também futuramente. Um cuidar, um carinho. Já no artigo 10, diz que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O Estatuto do Idoso garante os direitos civis políticos, individuais, sociais das pessoas idosas. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. O que quer dizer isso? Que o Estatuto do Idoso garante o sustento das pessoas idosas. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. O Estatuto do Idoso garante a saúde das pessoas idosas. Outra coisa que ele vai garantir é o lazer das pessoas idosas. As pessoas idosas, elas recebem um desconto de pelo menos 50% em ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Dentro aqui do âmbito de trabalho, o Estatuto do Idoso garante o emprego das pessoas idosas. Elas têm o direito, sim, de trabalhar. O Estatuto do Idoso também garante um salário mínimo às pessoas idosas a partir de 65 anos. O Estatuto do Idoso garante o transporte coletivo gratuito às pessoas idosas. Isso mesmo, quem já faz parte dessa faixa etária não precisa pagar o transporte público coletivo. Garante 2 vagas gratuitas no ônibus interestaduais para viajar para outro estado às pessoas idosas, a renda de até 2 salários mínimos. O Estatuto do Idoso garante acessibilidade. O que será isso, professora? É ali aquela vaga exclusiva para o idoso poder parar perto de onde ele precisa se locomover. O
O Estatuto do Idoso garante punição nos casos de discriminação sofridas pelas pessoas idosas. Se ela for barrada, por exemplo, de entrar em um banco, a pessoa que fez isso pode receber uma pena que varia de 6 meses a 1 ano e multa. O Estatuto do Idoso, ela garante a punição nos casos de negligências sofridas pelas pessoas idosas. Garante a punição nos casos de abandono sofridas pelas pessoas idosas. Ou seja, quando há o abandono, também, aqui neste caso, o Estado vai entrar e vai exercer a lei. Nós vamos ver aqui agora mais um direito para todos, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí já até um quebra-cabeça mostrando alguns tipos de deficiências diferentes. Então, essa LBI é uma lei que traz a inclusão das pessoas com deficiência. Vamos ver sobre ela? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada em 2015, foi uma conquista de diversos setores sociais. O principal objetivo dela é garantir direitos iguais para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Todas as famílias têm, conhecem ou ouviram falar de alguma pessoa com deficiência ou doença grave. Problemas sérios de saúde podem acometer pessoas de qualquer idade e classe social. Cerca de 24% dos brasileiros apresentam algum tipo de deficiência leve ou grave. A maior parte das pessoas com deficiência pode trabalhar, estudar e realizar outras atividades sociais. Por isso, devem receber os cuidados necessários para o seu pleno desenvolvimento e autonomia, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. Nos últimos anos, foram criados leis e programas públicos que visam assegurar às pessoas com deficiência qualidade de vida e independência com benefícios como descontos em impostos, adaptação de locais públicos e meios de transporte para trânsito de deficientes físicos, escolas especiais e entre outros. Dessa forma, pretende-se garantir a cidadania a estas pessoas. Conheça o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei de Inclusão entra em 2016. Entre suas inovações estão reclusão de até 3 anos para quem discriminar pessoas com deficiência. Reclusão aqui é você ir preso para a cadeia. Reclusão de até 5 anos a quem negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa com razão de sua deficiência. Auxílio inclusão às pessoas com deficiência moderada ou grave que entrarem no mercado de trabalho. Então, nós temos aqui alguns direitos assegurados no âmbito do trabalho, tá? Que são todos esses tópicos aqui. As empresas com 50 a 99 empregados, elas terão que reservar pelo menos uma vaga para as pessoas com deficiências. O direito de auxílio, que nós vimos anteriormente. Direito a vagas de reserva, tá? Dentro das empresas. FGTS poderá ser utilizado na aquisição de órteses e próteses. Planos de saúde ficam proibidos de discriminar a pessoa em razão de sua deficiência. Nós temos também alguns benefícios dentro da educação, como 10% nas vagas de instituição, tá? Proibido cobrar mais de alunos com deficiência, obrigatoriedade de oferecimento de conteúdo sobre práticas de educação inclusiva, adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais do estudante. E por último, nós vamos ver aqui os direitos dos afro-brasileiros. A escravidão no Brasil excluiu os negros africanos e seus descendentes brasileiros durante muito tempo da cidadania. Mesmo com essa desvantagem, os afro-brasileiros se destacaram em diversas áreas: música, arte, esportes, literatura, ciências, entre outras. Para garantir a cidadania plena dos afro-brasileiros,
foram criadas leis como o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, que visa combater a discriminação e diminuir a desigualdade social e racial. Então, desigualdade racial, que seria aqui toda situação justificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas. Ou em virtude de quê? Que seria essa discriminação ou injustificada? Pode ser em virtude da raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Na saúde, o que está garantido aí na igualdade, no Estatuto da Igualdade Racial? Políticas universais, sociais, econômicas destinadas à redução do risco de doenças. Na educação, o estudo da história africana e da população negra no Brasil é obrigatório em estabelecimentos de ensino fundamental, médio, públicos e privados. Na cultura, serão reconhecidos como patrimônio histórico e cultural os clubes, as sociedades negras e outras formas de manifestação coletiva com trajetória histórica comprovada. A capoeira será reconhecida em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural. Nós temos liberdade religiosa, onde cada um pode manifestar a sua religião. Nós temos dentro do trabalho, será garantida a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, com medidas que incentivem a igualdade nas contratações do setor público e de empresas e organizações privadas. E por último aqui, na comunicação, a participação de atores, figurantes e técnicos negros será incentivada em filmes e programas de TV, sendo proibida qualquer discriminação política, ideológica, étnica ou artística. Então, nós estamos falando aqui da igualdade racial. É isso aí, pessoal. Vimos alguns direitos que são garantidos dentro da lei para mim, para você, para os idosos, né? Nós vimos aqui, para as pessoas com deficiências físicas e nas questões raciais, igualdade para todos nós. Espero que vocês tenham aprendido, entendido a nossa aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Até a próxima, pessoal!